Bom pessoal, meu nome é Bruno, eu sou médico otorrinolaringologista aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e hoje eu vou falar sobre um assunto extremamente recorrente no dia a dia do otorrinolaringologista, que seria as rinossinusites. A rinossinosite, ela pode ser aguda, que é quando os sintomas eles duram menos de 3 meses. Ou ela pode ser crônica, que é quando esses sintomas eles perduram por mais de 3 meses. Mas, doutor, quais seriam esses sintomas? O paciente ele pode ter desde uma obstrução nasal, que é a sensação de nariz trancado, uma rinorreia, que é uma secreção que ela sai pelo nariz aqui pela frente, ou aquela secreção que o paciente fica engolindo de uma maneira recorrente. Pode ter dor na região dos seios paranasais, dos seios maxilares, por exemplo, ou ao redor dos olhos, ou na região da fronte, ou em alguns casos, a congestão é tanta no nariz que o paciente ele pode ter uma hiposmia, que seria uma diminuição do olfato, ou uma anosmia, que é uma perda total do olfato. Então, diante desses sintomas que eu falei para vocês, o paciente que ele tem dois deles, sendo que um deles necessariamente deveria ser ou obstrução, que é a sensação de nariz tampado, ou rinorreia, poderemos falar que esse paciente está diante de um quadro de uma rinocinusite. Diagnóstico, ele é clínico. Eu, como médico, não preciso solicitar uma radiografia de seios paranasais, mesmo porque não é isso que vai determinar se eu vou dar antibiótico ou não para o paciente. Qualquer quadro gripal vai vir velado esse raio-x de seios paranasais, vai vir branco, e não é isso que vai determinar a real necessidade de antibiótico. Agora eu vou discutir com vocês alguns quadros que eu julgo extremamente importantes. Vamos supor que o paciente ele está com o nariz trancado, começa a ter um pouquinho de dor na região da face. Estamos diante de um quadro de uma rinocinusite. Ele dá entrada lá no consultório com esse quadro e ele fala para mim: doutor, eu vinha bem, mas dentro de 6 dias mais ou menos, 7, 8 dias, eu já tive uma melhora total do meu quadro. Bom, isso aqui é um quadro de um resfriado comum. Nesses casos, não há necessidade de antibiótico. Uma outra situação é aquele paciente que ele tem esses sintomas que eu falei para vocês, começa a ter um certo grau de piora, chega lá entre o 7º dia mais ou menos, começa a ter um certo grau de melhora, porém fica aquela gripe que não melhora nunca, que persiste por mais de 10 dias. Aqui, nós podemos falar que é uma rinocinusite aguda pós-viral. Os micro-organismos serão vírus na imensa maioria das vezes e não há necessidade de antibiótico. Uma outra situação que é o paciente que tem aqueles sintomas que eu falei, que ele começa lá no 7º dia a ter um certo grau de melhora, mas aí depois ele vai piorando de novo ao longo de lá 10 dias mais ou menos, e esses sintomas eles persistem. Também nesse caso estamos falando de um quadro de uma rinocinusite aguda pós-viral. Na imensa maioria das vezes vai ser vírus e não há necessidade de antibiótico. Somente em 0,5 a 2% dos casos da rinocinusite aguda pós-viral que culminará numa rinocinusite aguda bacteriana. E lembre-se disso, vai ser neste momento que o antibiótico será essencial. E quando que eu devo pensar? Quando a dor facial é desproporcional, ou seja, uma dor muito importante, o paciente pode ter ou não febre, o paciente ele pode ter uma secreção, uma rinorreia de caráter mucopurulento, parece pus, e nesses casos vai ser importante o uso de antibiótico. E eu gostaria de discutir com você uma última situação, que não é incomum no meu consultório, que é aquele paciente que ele fala: doutor, eu tô com o nariz um pouquinho tampado, de repente eu com 5, 7 dias foi piorando, aí depois eu senti que estava quase melhorando, mas de uma hora para outra começou a piorar, começou a trancar meu nariz, comecei a perder o olfato e foi piorando, não melhorava, doutor, e foi se mantendo esses sintomas. Parece uma gripe que não melhora nunca e agora meu nariz está extremamente congesto. Nesse caso, ele deve ser visto com calma, porque muitas vezes, por mais que você confunda com uma rinocinusite aguda pós-viral, nesses casos será necessário o uso de antibiótico. Então, em resumo, nos pacientes com resfriado comum, os medicamentos nesse caso serão somente sintomáticos, por exemplo, dipirona, paracetamol, medicamento para dor. Já nos quadros de uma rinocinusite aguda pós-viral,
Aqui entrará, por exemplo, os medicamentos que são os corticoides tópicos nasais, que aí tem a fluticasona, mometasona, ciclesonida, budesonida, que vai estar atuando no processo inflamatório. E sempre aliado a isso, nós devemos lavar o nariz com soro fisiológico. Eu vou fazer um vídeo mostrando quais são as melhores maneiras de lavar os seios paranasais. Nesse caso, seria uma lavagem com uma baixa pressão e um alto volume. Porém, nos casos que o paciente evoluiu com uma rinocinusite aguda bacteriana, aqui, além das medidas nasais, que seria o corticoide tópico nasal e o soro fisiológico, vai entrar os antibióticos, que pode ser desde a amoxicilina, amoxicilina clavulanato, moxifloxacino, levofloxacino, claritromicina, entre outros. E lembrar daquela condição que é quando o paciente ele tem um certo grau de melhora e de repente piora de uma vez, de uma hora para outra. E esse caso ele deve ser avaliado com cuidado a mais, porque além dos cuidados nasais, será necessário o antibiótico. Eu espero que esse vídeo ele atinja uma grande quantidade de pessoas, mesmo porque não é incomum o uso indiscriminado de antibiótico por parte dos médicos.